Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui seguir agora, desta vez, falando sobre esse assunto importantíssimo para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano, que é a tal da dilatação, tá bom? A variação de temperatura, em algumas situações bastante nítidas, né? Algumas mais do que outras, é possível de se perceber que elas promovem uma variação no tamanho deste corpo, ok? E isso, por mais micro que seja, dependendo da situação que a gente estiver analisando, pode proporcionar, né, alguns efeitos bastante importantes de serem percebidos, né, e de se tratarem, principalmente no que tange a engenharia, a obras, né, quando falamos de dilatação do concreto, do aço e coisas relacionadas a isso. Então vamos lá, começar aqui a discutir sobre o tema dilatação, tudo bem? Vamos primeiro antes de começar a dilatação em si, falar um pouquinho sobre a estrutura da matéria, né? A gente sabe que a matéria ela é composta por átomos, moléculas ou íons, por partículas, tudo bem? Vamos usar esse termo genérico para dizer o que constitui esta matéria, beleza? E a gente sabe, basta você pegar qualquer corpo aí sólido que estiver nas suas proximidades, tá bom? Que este sólido ele vai ter uma certa resistência tanto à compressão quanto ao seu alongamento, né? Tenta pegar um pedaço de tijolo, por exemplo, e comprimir com as suas mãos ou esticar ele. Eles vão apresentar certa resistência. Isso nos lembra, né, alguma outra coisa. Que tipo de coisa apresenta resistência à compressão e ao seu esticamento, digamos assim, né, usando essa palavra mais coloquial? Isso nos lembra o comportamento de uma mola, né, que apresenta resistência tanto à compressão quanto ao fato de esticarmos esta mola, ok? A sua elongação. Ok, beleza, já que isso nos lembra uma mola, então a gente vai tratar, né, de modo bastante simplificado, como se as partículas que constituem um sólido, eles fossem ligados por molas. Ok? Essas molas estão todas acopladas, né? E elas oscilam ali em um movimento aproximadamente harmônico simples, beleza? De forma aproximada a 1 MHz. Maravilha. Ok. Mais ou menos como está sendo mostrado aqui. O que acontece, pessoal, é que essa vibração, né, essa oscilação, ela não é igual tanto na compressão quanto para o esticamento dessa mola. Beleza? Ela funciona de modo distinto. Para quando eu afasto as partículas, né, a energia necessária para afastar é maior e a força de repulsão é muito maior do que a força de atração entre esses átomos. Então, uma vez que eu consigo afastar essas partículas, uma vez que eu consigo afastar essas partículas, é muito mais fácil para elas permanecerem afastadas do que voltarem à sua posição inicial, se eu estiver mantendo a energia constante, obviamente. É por conta disso, né, que os corpos, quando eu cedo energia térmica para eles vão começar a fazer com que suas partículas, né, vão cada vez uma se afastando das outras. Esse afastamento a nível molecular, a nível atômico, quando eu vou somando esses afastamentos e olhando para o nível macro, dependendo das condições, é possível de se observar uma variação visível e macroscópica no tamanho deste corpo, ok? Só que aí a gente vai classificar para fins didáticos em 3 tipos de dilatação. A bem da verdade, a dilatação toda ela é volumétrica, tá bom? Todo tipo de dilatação é volumétrico. Ou seja, todo o corpo dilata nas 3 dimensões. Todo o corpo dilata o seu volume como um todo, tá bom? Todavia, existem situações em que a dilatação em uma dimensão, no comprimento, ela é muito mais expressiva do que nas outras dimensões. Então, por conta disso, a gente despreza as outras dimensões de dilatação e considera apenas a dilatação em uma delas. Então, diremos que essa dilatação é do tipo linear, ok? Mas vai haver situações em que a dilatação, né, ela é muito expressiva em 2 dimensões. Em uma terceira, podemos desprezar,
ok? Então a gente diz que dilatação é do tipo superficial, mas vai existir situação em que nenhuma das três dilatações é desprezível, ok? E aí a gente vai ter que considerar todas elas, dando origem à dilatação volumétrica. Um exemplo de dilatação linear, por exemplo, seria um fio de cabelo, pegamos assim, ou melhor, um pedaço de arame, de aço, né? Um fio de aço. Quando eu aqueço esse material, por exemplo, ele vai dilatar o seu diâmetro, né? Ele vai dilatar todas as suas dimensões. Mas convenhamos que o tamanho, a variação no comprimento desse fio, ela é muito mais expressiva do que no diâmetro, concordo? Então, por conta disso, a gente considera que o fio dilatou apenas no seu comprimento, fazendo assim, claro, classificarmos ele, né, em uma dilatação linear. Agora pega uma folha de papel, dessa A4, né? Um papel sulfite, por exemplo. Se eu conseguir dilatar esse material, né? Muito embora essa folha ela possua três dimensões, né, seja um objeto tridimensional, a dilatação no comprimento e na largura é infinitamente superior, né, do que a dilatação na altura dessa folha, né, na sua espessura, que é bastante ínfima. Então a gente diz que isso é uma dilatação superficial. Belezinha? Já existem corpos que essa dilatação ela se manifesta de forma bastante expressiva nas três dimensões. Ok, vamos começar pela primeira delas aqui, que é a tal da dilatação linear. Maravilha! Então eu vou começar com um corpo, né? Um corpo na qual ele possui um tamanho inicial L0. Beleza? Um comprimento inicial L0. Quanto vale isso? Sei lá. 1 metro, 2 metros, 10 centímetros, 15 centímetros, não vem ao caso agora, depende da situação analisada, ok? E após promover um aquecimento, né, ceder energia térmica para esse corpo, ele vai atingir um tamanho L final, ok? Este ΔL, o quanto este corpo aumentou no seu tamanho, é possível de ser calculado através da equação abaixo, ok? ΔL é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo alfa, multiplicado pelo delta θ. Vamos dar nomes aqui às situações. L0 é o comprimento inicial, como a gente já sabe, eu meço isso em metros, né? Alfa é aquilo que a gente vai chamar de coeficiente de dilatação linear. Cada material tem o seu, ok? Basta perceber que o metal dilata diferente do concreto, que dilata diferente da rocha, que dilata diferente de um plástico, né? Então, cada material tem o seu alfa, isso é do material. Gustavo, como é que eu faço para saber de cada um? Infelizmente, não tem como você memorizar, não é algo que a gente consiga fazer mediante uma dedução matemática óbvia. Isso aqui é de caráter experimental, tá bom? Você obtém essas medidas em laboratório, então, normalmente, se você estiver resolvendo uma questão ou estiver trabalhando com alguma questão teórica daí do seu material, esse valor vai ser fornecido para você. Ok? Então, fique despreocupada com isso. E o Δθ é o quanto varia a temperatura. Por exemplo, o corpo estava a 20 graus Celsius quando estava em L0, e aí ele atingiu L ao chegar na temperatura de 30 graus Celsius, por exemplo. De 20 até 30 variou 10, então o Δθ seria 10 graus Celsius. Ok? Esta é a ideia aqui da dilatação linear. Também vale a pena notar que esta equação ela não é deduzível facilmente também, como eu comentei agora há pouco, é uma equação de caráter experimental, então não vai ser tão simplesmente assim possível de conseguir chegar a essa conclusão por meio de uma dedução puramente matemática, tá bom? Mas não temos muito problema com isso, é bastante tranquilinha a sua memorização, né? Bastante fácil de lembrar, ok? Vamos continuar agora com a tal da dilatação superficial, beleza? Se eu pego, por exemplo, uma superfície que tem uma área inicial A0, após um certo aquecimento, após um Δθ, esta área ela passa a ter uma área A final, tudo bem? De modo que o que aumentou na sua área é um ΔA. De modo bastante análogo ao que foi feito na dilatação linear, beleza? Ao que foi feito na dilatação linear, percebam que a equação é bastante parecida, bastante próxima ao que é na dilatação linear, ok? O ΔA é o produto da área inicial, A0,
pelo fator beta e pela variação de temperatura delta-teta. Gustavo, eu estou percebendo que é sempre a coisa inicial, um coeficiente de dilatação e o delta-teta. É verdade? É verdade, ok? A gente vai perceber que para dilatação volumétrica também isso se aplica, ok? Só que você vai perceber que na linear era o comprimento inicial, aqui na superficial é a área inicial. Só que lá era um alfa, aqui é um beta, beleza? Por quê? Porque esse beta é o que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Ele tem um valor diferente do valor alfa, tá bom? Então, não basta você ter o valor do alfa e substituir aqui. São valores distintos, mas são equivalentes, ok? O que eu quero dizer com equivalente? É o valor que me diz o quanto o material permite ou não ser dilatado, tá bom? Então, vamos ver agora aqui, após essa observação, alguns exemplos. Que observação é essa? Ok, para substâncias isótropas, ok? Isotrópicas, melhor dizendo, o que eu quero dizer com isso? Que não existe uma direção preferencial de dilatação, ok? Tanto no eixo X ou Y dilata da mesma forma, tudo bem? Para esse tipo de substância, eu posso fazer com bastante segurança a seguinte aproximação, tá? Que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear, ok? Existem situações em que a gente não tem o valor do beta, mas temos o valor do alfa e queremos algo acerca da dilatação superficial. Basta multiplicar o alfa por 2 que você encontra o valor do beta. Aplicações. Você já deve ter visto, né, se ainda não experienciou, que entre um vagão e outro do trem existe um certo espaçamento, um certo intervalo. Isso é proposital, tá bom? Isso serve para permitir que o material que constitui o trilho dilate devido às variações de temperatura. Ora, aquele material fica exposto ali a sol, chuva, frio, neve. Em Cuiabá não vai rolar, né? Então, infelizmente não rola um frio extremo, mas existem raros dias em que a temperatura cai, ok? Então, essa variação de temperatura ao longo de um mesmo dia, né? Se pegarmos um meio-dia e depois o início da noite, né? O final da noite ali, a variação de temperatura vai promover também variação no comprimento dos corpos. Então, por conta disso, eu preciso permitir essa dilatação. Caso isso não seja permitido, vai acontecer o que a imagem aqui do lado está mostrando, ok? Um certo entortamento, né? Digamos assim. Por quê? Porque o material não vai ter para onde crescer, eles vão se empurrar e vão acabar se entortando, ok? Outro exemplo disso são as fendas de dilatação de um viaduto. Se você passa ali por qualquer um deles, né, você deve perceber que existem espaçamentos entre um bloco do viaduto e outro, porque o concreto também está sujeito às variações de temperatura atmosféricas, né? E ele precisa dilatar, beleza? Caso contrário, a obra cederia, o que não seria nada interessante, nem uma experiência legal de se presenciar, ok? Aqui também temos os rejuntes, né, e as fendas dilatadoras nos vãos de janela, de azulejo, de pisos de cerâmica ou qualquer outra coisa neste sentido, tá bom? Uma aplicação bastante interessante é a lâmina bimetálica, né, que permite que um certo circuito elétrico ligue ou desligue de acordo com a dilatação que o material sofre, né? Dependendo da forma como varia a temperatura, a lâmina bimetálica, que é composta por dois metais, no exemplo aqui citado, temos ferro e cobre, ok? Neste exemplo, dependendo da situação que eu promovo a variação de temperatura, uma vai dilatar mais ou menos que a outra, ok? Desta forma, a lâmina tende a se curvar, beleza? Abrindo o circuito, beleza? Impedindo a passagem de corrente elétrica. Mas, vamos supor que a situação da temperatura volte ao que era no início. A lâmina irá se curvar contrariamente, fechando novamente o circuito, permitindo, sim, a passagem de corrente elétrica, ok? Anéis e eixos de aço são situações bastante interessantes. Suponhamos que eu tenha um eixo de aço e que eu tenha um anel preso neste eixo, e eu não consiga, né, puxar de modo a liberar aqui o anel do eixo de aço.
qual possibilidade de eu conseguir soltar as duas peças? Uma possibilidade bastante interessante é aquecer o anel. Aquecendo o anel, eu vou aumentar, dilatar as dimensões desse corpo, ok? Fazendo com que o orifício central fique também maior, permitindo aqui a passagem de modo bastante mais fácil do que era antes da dilatação. Beleza? Chegando agora, por fim, na dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é aquela que a gente já havia comentado, já dado um certo spoiler aqui, de que todas as dimensões importam, ok? E de modo muito análogo ao que foi feito com a linear e com a superficial, a variação de volume, ok? Repara que a gente não está calculando aqui qual é o volume final. Estamos calculando o quanto o volume aumenta. Ok? O quanto o volume aumenta, o quanto ele varia aqui, é o produto do volume inicial pelo gama, pelo delta teta. O volume inicial, por dedução, aí por analogia, a gente vai conseguir concluir que é o volume inicial do corpo. Ok? O delta teta é a variação de temperatura, igual já vinha acontecendo anteriormente. Este gama também, por analogia, você já deve estar imaginando que é algum fator referente ao material, o quanto permite que esse material dilate ou não. Se foi por essa linha que você pensou, acertou, ok? É o coeficiente de dilatação volumétrico, que diz respeito às propriedades do material, o quanto aquela substância permite se dilatar volumetricamente ou não. Tá bom? Este fator aí se chama gama. Bem? Ok. Temos aqui casos interessantes. Beleza? O primeiro caso aqui é da dilatação dos líquidos. Suponhamos o seguinte, que eu tenha um certo recipiente, tá bom? Com volume inicial V0, com um certo líquido ali dentro. Que líquido é esse? Não sei. Pode ser água, álcool, óleo. Isso não importa pra gente agora. Qualquer líquido que estiver preenchendo todo o volume deste recipiente. Ao se promover um certo aquecimento nesse conjunto líquido-recipiente, vai haver uma dilatação, tudo bem? O líquido vai se dilatar volumetricamente e como ele já estava no limite do recipiente, ele vai dilatar, e vai acabar extravasando, vai acabar derramando, caindo um pouco deste recipiente. Então, você pode pensar assim, bom, o que caiu é exatamente o que aumentou de volume, certo? É o ΔV, é o quanto este líquido dilatou, certo? Errado. É aí que a gente se engana, ok? Porque a gente não pode desprezar também a dilatação do recipiente. Então, o que está derramando não é a dilatação real do líquido, é aquilo que a gente chama de uma dilatação aparente. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Suponhamos, um exemplo bastante exagerado, tá bom? Mas é só para fins didáticos. Suponhamos que eu tenha um recipiente de 1 litro, ok? De 1 litro lotado em todo o seu 1 litro com água, beleza? Água, eu tenho um recipiente que cabe 1 litro de água e ele está cheio com 1 litro de água. Maravilha. Eu vou promover um aquecimento. Supondo que a água dilate 200 ml, ou seja, ela tinha 1 litro, agora eu tenho 1 litro e 200 ml de água. Só que o recipiente dilatou 100 ml, então onde antes cabia 1 litro, agora cabe 1 litro e 100. Pergunto, quanto vai cair? Bom, se a água dilatou 200 ml e o recipiente dilatou 100, então o que está em excesso são só 100 ml, que é justamente o que vai cair. Beleza? Aí você pensa, então a água dilatou 100 ml? Não, não foi. A gente viu que a água dilatou 200, ok? 200 e não 100, que é o que está caindo. Então, para a gente saber de fato que ela está caindo, o que a água está dilatando, a gente vai usar esta relação. A dilatação aparente, a variação de volume que está caindo, que é o que aparenta estar dilatando o líquido, é na realidade a dilatação real do líquido subtraído daquilo que o recipiente dilata. Eu tenho que descontar aqui a dilatação do recipiente.
E por falar em água, né, é importante comentar também que a água possui uma dilatação anômala. O que é anômala? A palavra anômala é sinônimo de diferente, pouco comum, estranha. Beleza? O que é estranho no comportamento da água? O estranho, se existe alguma coisa anômala, diferente, deve existir um normal, certo? O que é de se esperar normalmente para qualquer substância é que ela tenha um volume inicial, V0, e conforme eu vou aumentando a sua temperatura, ela vai aumentando o seu volume linearmente. Tudo bem? Ok, quanto maior a temperatura, maior o seu volume. Quanto menor a temperatura, menor o seu volume. Todavia, para a água, isso se verifica até um certo ponto. Não se verifica em todo o espectro, ok? Se eu pegar uma água a 40 graus Celsius, por exemplo, e eu for diminuindo o seu volume, ou sua temperatura, por exemplo, ela vai diminuindo o seu volume sim, linearmente aproximadamente, até a temperatura de 4 graus Celsius. E se eu continuar diminuindo, ela não vai continuar diminuindo o seu volume. É aqui que consiste a anomalia. Quando eu passo de 4 para menos de 4, ela não diminui como é de se esperar, mas pelo contrário, ela aumenta o seu volume. Aumenta o seu volume e é nisso que consiste a anomalia. Por que isso acontece, Gustavo? Bom, a explicação disso é um pouco mais complexa, passa pela estrutura cristalina da água, ok? Na qual agora estaria um pouco aquém, né? E nem é o objetivo tentar explicar o porquê que isso acontece neste momento, beleza? Mas é importante que a gente saiba que essa dilatação anômala acontece. É por isso que você não deve colocar uma garrafa de vidro cheia de água tampada no congelador, ok? Porque ao se congelar, a água vai aumentar o seu volume, não tendo para onde crescer, estando o recipiente fechado, ela vai acabar rachando, cedendo a sua estrutura da garrafa, ok? O que não é interessante, já que a garrafa cumpre um papel útil aí na sua casa, muito provavelmente, ok? Bom, pessoal, o que havíamos para falar de dilatação era isso. Qualquer coisa, estamos às ordens. Fiquem em paz, tranquilinhos. Grande abraço e até a próxima.